pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas de sucesso. Eu sou Tom Rioch, um americano, o rei do networking, conectando pessoas do meu estúdio em Vinhedo, São Paulo. E hoje vamos conversar com a Giovanna Franchini, em Campinas. Gi Franchini é especialista em processos de aplicar em universidades no exterior. Ela também é especialista em TikTok, onde ela tem perto de 200 mil likes em centenas de vídeos cheios de conselhos. Gi Franchini oferece dicas para estudantes colegiais brasileiras de como conseguir, fazer, preencher e administrar o processo de candidatura para bolsas de estudo em universidades nos Estados Unidos e Inglaterra. Gi, como teve a ideia de começar sua divulgação em TikTok? Então, Tom, primeiro, obrigada pelo convite, adorei você me receber aqui. E acho que o que foi essencial para eu começar o processo de postar no TikTok foram dois fatores. O primeiro foi não ter resultados tão grandes no Instagram e o conselho do meu aluno. Eu ainda tenho um Instagram onde eu dou dicas de estudos para alunos, que era o Boa Sorte Estudante. Sim. E eu postava muito, me dedicava muito e não tinha muitos resultados, não engajava tanto com a audiência. Eu falava, o que eu tô fazendo de errado? E aí, meu primeiro aluno, o Theo Iga, ele estava prestando moda para as faculdades americanas, ele entrou em 8 faculdades de 10. E ele acabou começando, ele passou em faculdades brasileiras também, decidiu ficar no Brasil na FAAP e começou a cursar moda. Nos primeiros meses de aula, ele começou a postar TikTok e eles revolucionaram o algoritmo de moda do TikTok no Brasil, o grupinho dele da FAAP. Sim. E ele falou assim, Gi, por que você não começa a postar no TikTok? Os seus vídeos vão viralizar, eles são muito bons, você tem um conteúdo muito bom que você não tá postando. E eu falei, não é que ele tem razão? E decidi começar a postar. E aí, fui postando todos os dias. A minha meta era sempre postar pelo menos um vídeo por dia. E fui trabalhando. E eu comecei a ter resultado. Porque o resultado que eu nunca tive no Instagram, depois de algumas semanas no TikTok, postando o mesmo conteúdo, só que falado e mais personalizado, com o tempo eu já estava com 2.000 seguidores. E foi escalando isso e tá escalando até agora, né? Não, eu admiro porque como eu estou nesse podcast, eu segui um processo semelhante. Tá? Eu também não estava, até ano passado, eu não estava no TikTok. Tinha achavam que eu não era um TikToker. Né? Sim. E vendo aquilo que estava lá, enquanto estando, eu não me enxerguei nisto. Mas, como eu entrevisto muitas pessoas, e muitas pessoas fora do Brasil, algumas dessas pessoas, também eu vou falar, pessoas de meia idade para cima, tá? Que meu público lá fora é um público de maior idade, tá? E são essencialmente usuários do Facebook e Instagram. E nos Estados Unidos, Twitter, tá? Então, TikTok para este grupo é uma novidade e continua gerando uma certa resistência por desconfiança. Nos Estados Unidos até chegou um problema político de TikTok no mundo. Enfim, esse é o detalhe. Mas o que eu comecei, numa plataforma de entrevistar pessoas, comecei a identificar algumas das pessoas que eu estava entrevistando estavam no TikTok. E aí eu perguntei, que era uma mulher, a primeira que era uma mulher, eu perguntei para ela. Eu falei, o que você está fazendo no TikTok? Me explica. Não, eu queria entrevistar ela para saber. E ela falou, eu tenho 3 filhos adolescentes. Eles não estão em nenhum outro mídia social. Sim. Se eu não estou no TikTok, eu não vou saber o que meus filhos estão fazendo. Sim. Então, ela, por conta própria, entrou de uma forma autodidata, como todos, e começou a postar. Aí eu vi alguns desses posts, e aí eu fui seguindo os conselhos dela. E o primeiro conselho que ela deu é: não se preocupa com o que está fazendo, faz.
Você Isso. vai descobrir fazendo o que dá certo e o que não dá certo. Tá? E dentro disso, falou, ó, quanto mais curto o vídeo, melhor. Você não pode falar extensamente, não sei o quê, tem que começar. Então, não começa Sim. bem isso. Então, meu primeiro vídeo do TikTok era um desastre, né? Mas o segundo comecei mais ainda. Você dá um passo, aprende, faz mais. Exato. Aí, nesse caminho, eu comecei a identificar outras pessoas que eu entrevistava e coloquei como um keyword que eu quero entrevistar pessoas que estão no TikTok. E aí foi esse caminho, já falando com mais pessoas, essas pessoas que têm negócios, empreendedores, e fazendo justamente a pergunta, por que você está fazendo? E alguns estavam, que nem você, com centenas de milhares de likes e centenas de milhares de seguidores. E alguns deles, o negócio dele, falou, meu negócio cresceu, eu parti de nada. Sim. Hoje eu vou dizer que eu sou milionário, mas eu tenho uma empresa, um empreendimento, e minhas divulgações estão todas em TikTok, ponto. Então eu vi que esse processo funciona. Não, falando disso, assim que eu comecei a postar no TikTok, eu já percebi uma grande diferença do engajamento da audiência. Sim. Porque, que nem você falou, nas outras redes sociais a gente vê pessoal mais adulto e que engaja diferente com o conteúdo. No TikTok, a minha audiência, eles estavam muito interessados naquilo que eu estava falando. Eu estava falando com o meu público-alvo. Sim. E isso fez muita diferença, porque o College Application é um processo muito específico para alunos que querem mesmo estudar fora. Tem, óbvio, os curiosos de plantão, né? Sim, Sempre tem. Mas foi o lugar que eu consegui começar a achar esse senso de comunidade, de pessoas que estão interessadas mesmo nisso. E conforme foi passando, conforme eu fui postando, muitas pessoas começaram a me mandar mensagem, não só no TikTok, como no meu Instagram. Sim. Falando, Gi, gostei tanto do seu conteúdo, você tem uma mentoria? E eu vi nisso uma oportunidade. Sim. Porque é o que eu sempre quis no final, meu objetivo final sempre foi dar mentoria, sempre foi ajudar pessoalmente, sabe? Criar essa comunidade de alunos interessados. E conforme o tempo passou, eu decidi reavaliar toda a minha estrutura, né? Porque eu tô indo viajar para Londres, morar lá, fazer faculdade lá. Então, não, vamos dar um ponto aqui. Então, você isso foi escolhido por uma universidade lá fora. Isso, foi uma escolha minha. Então, daqui um pouco, você não está mais no Brasil, é isso? Exatamente. É isso. E aí, como eu vi que eu ia para fora, eu precisava me organizar, porque eu tava tendo procura, pra você ter uma noção, chegava no mesmo dia pelo menos 15 pessoas no meu Instagram me mandando mensagem particular. Sim. Gi, você tem mentoria? 15 pessoas por dia é muita coisa. Sim. Eu até no começo eu falei, gente, o que eu faço? Porque é muita gente e eu quero ajudar todos, porque é o que eu quero fazer como profissão. Eu já tenho essa noção que eu gosto muito de trabalhar com isso. Então, quando apareceu toda essa oportunidade, eu falei, não, eu vou sentar, vou reavaliar. E essa semana, inclusive, eu tô terminando de montar a minha estrutura da mentoria para lançar daqui a algumas semanas. Tá, então... Mas nessa aqui, só para voltar à especificidade do seu público, esta que você oferece, que é um processo de aplicar em universidades, e pelo que eu vi de vários dos seus vídeos que você postou, no Brasil, um aluno, um estudante brasileiro, literalmente antes do terceiro ano colegial que ele tem que começar esse processo. Isso. Não é esperar se formar no colégio para começar a procurar, é antes, é isso? Exatamente. Então, para isso, o seu público é alguém que está no primeiro, segundo ou eventualmente terceiro ano do colégio no Brasil, é isso? Então, alguém com, vamos dizer, 16 anos, 15 anos, 17 anos, é isso? Na verdade, quanto mais novo você começa o processo, melhor. Porque como nós estamos no Brasil, a maior parte dos alunos não sabe inglês. Não, mas isso sim, mas o seu público é isso. É de 15 anos, 16, isso. Por aí. Exato. Estão no colégio no Brasil, em algum lugar, e tem ideia, os pais estudam lá fora e estão vendo que tem bolsa, tem isso, tem aquilo. Então, esse é esse processo que você domina. Exatamente. Então, nisso estão os seus vídeos que eu vi, estão repletos. Um que eu vi, e não é um processo fácil, né? É complexo. E um dos vídeos, se não me engano, você mostra 28, se não me engano, 28 passos desse processo. É isso. Sim. Realmente você começa de 1, 2, 3, mas são 28. São 28. Então não é para alguém que não está interessado. Tem que estar interessado e tem que fazer.
Tem que estar. Eu falo que é um processo muito mais justo do que o Enem ou vestibular, por exemplo, que valoriza muito mais o seu trabalho, só que é um processo que você tem que ter determinação em trabalho, porque que nem são 28 passos e cada passo tem subpasso, tem o A, B, C, né? Então, E tem tempo, tem resposta, tem isso. Exato. Então, assim, o recomendado é sempre você começar no 9º ano. No Já 9º com ano? o inglês, no 9º ano, porque... Então, 9º ano aqui no Brasil vai ter 13 anos, mais ou menos, 14. 13 e 14. Tá. Porque as faculdades nos Estados Unidos, elas têm o high school, né? Então, o período do high school é do 9º ao 3º. Sim. Então, o aluno tem que ter, além de todo o perfil acadêmico, tem que ter as extracurriculares, tem que trabalhar, por exemplo, muita redação, tem muito texto que você vai escrever, tem as partes das entrevistas. E tudo isso é inglês, né? Tudo em inglês, por isso então, que eu vai falo... escrever, que você vai falar, Isso. e entrevista, é tudo em inglês. Por isso a importância do inglês, e eu falo, quanto antes você começa a aprender inglês, melhor, porque eu acho que inglês não é mais opcional, especialmente para quem quer estudar fora, não tem como fugir disso. Não só estudar fora, que eu falo para os jovens, até para trabalhar em qualquer empresa hoje, multinacional, sem inglês, não que não adianta, mas você está limitado na progressão profissional. Sim, exatamente. Hoje o mundo está muito... a globalização, né? Tá todo mundo muito conectado, então... Não tem como mais você fugir do inglês, porque é a língua do mundo, né? É a língua comum que todo mundo fala, e se você não sabe, você fica para trás. Aí você meio que sai fora desse... Você perde muitas oportunidades e você não consegue avançar, nem mesmo se você for ficar no Brasil, né? Que nem você falou, numa multinacional, você não consegue seguir para frente se você não tiver o inglês. Agora, esse processo, alguém começa... passa pelos 28 passos, vai mandando para vários. Não é para uma faculdade, na realidade, eu vi, você manda para vários. Isso, para vários, isso. E você vai ter resposta, sim ou não, talvez, de algumas, e aí vai continuando o processo. Este processo, só resumidamente, é um processo de 1 ano, é de 3 meses. O que é isso? Quanto tempo leva depois de começar? Depois de começar a fazer a application, você disse? Sim, e de ter uma resposta positiva ou negativa. Eu comecei meu processo no 3º ano. Eu comecei muito atrasada, mas eu já tinha inglês e extracurriculares. Sim. Então, assim, se você for pensar numa pessoa que começa no tempo... O que são extracurriculares para nossos ouvintes? Extracurricular é qualquer atividade que você faz que é fora do obrigatório para você se formar. Então, parte de esporte, parte da comunitária, ajuda social, é isso? Acadêmico, então, Olimpíadas de Matemática, competição de redação, projeto voluntário, aula de dança, aula de teatro, piano, esporte, tudo que é extra. Moda, um curso online que você faz. Costura, o que for, é isso. Participar de um podcast conta como uma extracurricular, ter um TikTok com, sei lá, quantos seguidores, sabe? Qualquer atividade que você tenha algum destaque, liderança ou impacto é considerado uma extracurricular. Acho que o impacto é mais do que destaque, porque é difícil. Pode ter impacto, aí vai crescer em tempo, mas até boas ideias inicia e começa aí. Isso, e aí o processo, o ideal é você, o tempo que deveria levar é 4 anos, né? Porque você começa do 9º. É um processo mesmo, mas para você compilar tudo, dentro de 1 ano você faz, que foi o que eu fiz, né? Então, só voltando, então você precisa começar a aprender inglês. Os extracurriculares... Você está orientando até eles antes de você chegar no 3º ano. Com certeza. Você não consegue chegar no 3º ano e fazer tudo, aprender inglês, extracurriculares, legal. Eu vou enfiar tudo isso no application. Não é por aí, não, né? Não, é porque o próprio nome já diz, processo da application, é um processo, então vai levar um tempo. Não é algo que você, por exemplo, igual ao vestibular. Se você começar a estudar para o vestibular em 6 meses antes, se você estudar muito, talvez você consiga já entrar de cara. Para as faculdades nos Estados Unidos, se você não tiver o inglês, se você não tiver as notas e as médias, que é o famoso GPA, e você não tiver as extracurriculares, não dá para num período de 1 ano você fazer tudo. Não dá. Para você ser aceito, assim, não vai ser visível que você está fazendo tudo rapidamente só para o application, né? Exatamente. Por isso que eu falo que quanto antes os alunos chegam para mim, melhor. Então, se você está no 9º ano, ótimo, porque aí a gente consegue trabalhar. A minha estratégia é dividir por ano. Então, quem está no 9º ano, eu vou aprender inglês e fazer extracurricular. Quem está no 1º ano do ensino médio vai começar a estudar para o SAT
que é o Enem americano, e vai continuar fazendo extracurricular. A mesma coisa para quem está no segundo, só que quem está no segundo já vai fazer o TOEFL também. Que é o inglês. Que é a teste de proficiência em inglês. Para quem Sim. vai estudar fora, você precisa comprovar que você fala inglês. E aí, quando você chega no terceiro ano, você só compila. Então, aí você vai escrever suas redações, vai fazer... E fica um processo leve, um processo onde você tem muitos resultados, você consegue trabalhar as estratégias necessárias, porque... Sim. Quando você estuda o assunto, você entende que você precisa ter muita estratégia de como você vai escrever um texto, como você vai se vender para a faculdade. Isso também tem que ser direcionado para cada universidade, porque lá nos Estados Unidos, eu sei disso, cada um tem seu perfil do tipo do aluno que quer, e ainda mais que tem foco, sim, em alunos que têm experiência internacional, então eles estão atrás de estrangeiros para compor a diversidade lá. Isso tudo também faz parte da estratégia de cada faculdade. Faz. E isso faz muita diferença, sabe, Tom? Eu vejo muitas pessoas que falam... Inclusive, uma menina me mandou uma mensagem esses dias de... Tô preocupada porque eu vi uma pessoa que tinha a melhor nota no SAT, a melhor média, um monte de extracurricular e não conseguiu entrar numa faculdade. Imagina eu, uma mera mortal, né? Ela me perguntou, tô com medo, o que eu faço? Eu falei pra ela, ó... Eu apliquei para 12 faculdades, eu entrei em 2. O que eu fiz de errado no meu processo? Eu apliquei para as faculdades que não estavam procurando o meu perfil, e eu não consegui vender o que elas queriam comprar. A faculdade que eu entrei com a bolsa, eu era exatamente a pessoa que eles estavam procurando, porque eu tinha todo o perfil. E eu consegui mostrar isso. Então, o processo da application não é só você escolher a faculdade certa para você, mas também conseguir mostrar isso para eles, mostrar que você é o candidato ideal para eles. Isso é muito importante. Mostrar, não só mostrar e ter evidência disso. Isso, comprovar que você é exatamente aquilo que eles querem, né? Legal, mas deve ser invigorante, né? Esse processo seu, eu vejo, você está... eu que assisto você no TikTok, é constante. Então, você está passando, repassando, é um processo de atendimento. Agora, qual é a sua mensagem? Porque aqui, nossa audiência aqui, eu vou dizer que nós estamos falando com os pais de eventuais alunos. Então, para os pais, o que você fala para os pais? Que querem tudo isso, querem que o filho, filha vai, não sei o quê. Mas qual a dica para os pais? Eu acho que o meu conselho para os pais seria, primeiro, incentive o filho de você, os filhos de vocês a fazerem isso, né? É muito importante porque, ou não, né? Meus pais, eles falaram, não queremos que você vá para fora. Se vira. Bom, falando do Brasil, os pais querem que os filhos fiquem perto. Eu falo que é o síndrome de mamãe, papai e todas as crianças de dentro. Isso é uma realidade. Muitas pessoas que eu conheço, e a verdade é isso, poucos mudam de cidade. Sim. Ficam na mesma cidade, ficam no mesmo lugar. Então, não tem uma diversidade dentro do país do Brasil, que é enorme. Então, é um desafio para os pais de entender que o mundo é o que é, e tem um determinado momento que tem que abrir a porta e o passarinho tem que voar. Exato. Mas eu acho que foi muito bom pra mim, pessoalmente, meus pais terem falado se vira, porque eu me virei e fiz acontecer, né? Mas eu acho que ter esse apoio dos pais no começo, principalmente pra quando a criança é mais nova, né? Então, incentivar sempre inglês. Incentivar os seus filhos a seguirem os gostos, porque o que eu vejo muito acontecer é pais que querem que os filhos saiam da escola, já façam faculdade aqui no Brasil mesmo, sabe? Já entra na empresa do pai, né? Ou fazer o que a pai e mãe faz. E nessa pressa. Então, a minha recomendação e conselho para os pais é: mostre para os seus filhos experiências. Então, o processo da application é um processo que vai te ensinar a crescer não só como aluno, mas como pessoa. Ensina disciplina, ensina autoconhecimento, ensina tudo que você vai precisar a longo prazo para ter sucesso, né? Então, eu falo que se você trabalha esse processo ao longo, desde o 9º ano, e vai trabalhando, tipo, vai fazendo extracurricular, faz o inglês, se dedica para suas notas, faz o SAT, se chegar no terceiro ano... Faz balé, joga futebol, pinta quadro, tudo. Toca violão, vai seguindo as paixões que você tem, sempre seguindo as paixões, os interesses que o filho tem, né? No caso, deixa ele seguir... gosta de balé, vai fazer balé, gosta de não sei o que, vai, faz. Porque aí quando eu chegar no terceiro ano, o seu filho tem essa escolha de vou querer aplicar
Sim. Ou não, vou querer fazer o vestibular mesmo, vou querer ficar pelo Brasil. Mas aí ele tem essa escolha e ele não precisa sofrer tanto, Sim. sabe? Então, eu acho que seria esse meu conselho, incentivar e apoiar no quesito de direcionar mesmo isso para continuar fazendo. Muito bom. Bom, gente, estamos chegando no fim do nosso tempo. Primeiro, quero parabenizar você pelo que está fazendo. Obrigada. Eu sei que, como eu falei, é um processo complexo. A maioria dos alunos e dos pais não entendem a complexidade. De verdade, é E, verdade. de fato, precisa alguém que nem você que consegue decifrar a complexidade em algo mais simples, né? Passo a passo. Passo a passo. Então, onde é que nossa audiência, nossos ouvintes podem te achar? Eles podem me achar no LinkedIn, que vai ter o link, né, aí. Pode me achar no Instagram e no TikTok, que é o mesmo arroba. O arroba dessas duas é @gifranchini.s. GIFRANCHINI.s. Então, eles podem me achar nessas 3 redes sociais. Muito bom. Obrigado por compartilhar a sua experiência e tempo conosco. Obrigada a você, Tom. Foi um prazer. Então, tá bom. Então, novamente, para saber mais sobre Gi Franchini, Gi é GI, mas é de Giovana. E sobrenome Franchini é FRANCHINI. Gi Franchini. Você vai achar ela no LinkedIn. E no TikTok, como ela falou, GIFRANCHINI.s. BBN Brasil é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence, especialistas em pesquisa de mercado do setor agrícola. Mais informações no site focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.